Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Versículo muito conhecido, que repetimos muitas vezes em alguns momentos da vida. Vamos ler juntos? Vamos fazer o seguinte: fique de pé um pouco, vai descansar. Isso. Vamos ler juntos. Combater. Irmãos, a igreja é de Deus. Ele que forma, ele que cuida. Não podemos ter dúvida acerca disso. Ele usa pessoas. Ele usa cada um de nós que faz parte da sua igreja. Assim como você é um corpo. Todas as partes do seu corpo cooperam para que seu corpo tenha saúde, higiene, se alimente, condução, ir de um lugar para outro, estudar, e assim vai. Nós somos o corpo de Cristo. Deus usa as pessoas que estão no corpo de Cristo segundo a sua sabedoria e a sua vontade. Amém? A igreja sempre foi perseguida ao longo da história. Sempre foi humilhada, sempre foi ridicularizada, jogada aos leões, desprezada, queimada, apedrejada. Por aí vai. Por aí vai. Mas a igreja avançou. Avançou sobre as portas do inferno e prevaleceu. Não foi o inverso. Muita gente entende que as portas do inferno avançaram sobre ele. Não. A igreja avançou contra as portas do inferno e as portas do inferno não prevaleceram contra o avanço da igreja. Amém. Porque o nosso general é Cristo. Amém. A igreja liberta vidas do pecado, salva almas perdidas nesse mundo, que estão vagando nesse mundo, resgata quem está preso nas trevas e traz para a luz. Esse é o papel da igreja. Essa é a missão da igreja. A igreja nunca recuou. Logo no início mataram Jesus, mas Deus ressuscitou Jesus. Glória a Deus. Amém. Jesus formou 12 homens, separou, discipulou e formou. E esses 12 homens foram a base da igreja. A igreja cresceu e se multiplicou. E ninguém impediu isso. Não houve autoridade, não houve poder, não houve império, não houve exército, não houve lei, não houve país, não houve nação, não houve ditadura, nada que impedisse o avanço da igreja. A igreja é a família de Deus. Povo adquirido de todas as raças, línguas, tribos e nações. Povo, nós, povo de Deus, estaremos um dia eternamente com Ele. Amém. Ninguém impedirá o Senhor de alcançar o seu propósito, de formar um povo seu, santo aqui na terra, e um dia levar para a eternidade com Ele. Você é igreja de Deus, você é povo de Deus. Mas eu queria fazer essa pergunta: como é que Deus forma e cuida da sua igreja? Poderíamos falar aqui das várias respostas diferentes que vão chegar no mesmo resultado. Mas eu queria desafiar vocês para a gente fazer um passeio aqui na vida do apóstolo Paulo. Paulo era um apóstolo prático. Resposta pronta, a botar em prática, de fácil entendimento. Vamos pegar a vida de Paulo. Como é que Paulo estava fora da igreja? Como é que Paulo entrou na igreja? Como ele se desenvolveu na igreja?
E como chegou nesse ponto de falar esses versículos que nós lemos aqui? Como foi a história de Paulo? É a história da igreja. É a tua história. É a história da igreja. Vamos lá? A história do apóstolo Paulo, irmãos, é um exemplo prático. Quando você estuda a vida de Paulo, você vai ver como foi a igreja ao longo do tempo. E como é a nossa história, como é a história da igreja. Em Atos, capítulo 9, nós não vamos ler todos os trechos. Em Atos 9, Lucas relata a conversão de Paulo. Paulo está indo para Damasco, a cidade de Damasco. Sai de Jerusalém ao sul e vai para Damasco, cidade da Síria, lá ao norte. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos em Jerusalém. Mas de tanto ser perseguido em Jerusalém, muitos fugiram e saíram por outras cidades. E tomem conhecimento de que muitos foram para Damasco, porque está fora dos limites de Israel. Então, Paulo pega as cartas de autorização do Sinédrio, das autoridades religiosas, e vai com o exército. Mas que exército? Os policiais, os soldados do templo. Não eram soldados romanos, eram os soldados do templo, que serviam só aos líderes religiosos. E foi para Damasco caçar os cristãos que fugiram para Damasco. Lá vai Paulo, para trazer os cristãos presos de volta a Jerusalém, para eles serem presos, julgados, expropriados, tomarem seus bens, serem disciplinados em termos de chicotadas e todo tipo de punição possível para que ele deixe de ser cristão. Mas no meio do caminho nós conhecemos a história. Paulo não sabia com quem estava se metendo, apenas o dono da igreja. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Paulo se converte no meio do caminho. Ele encontra Jesus. Mas na verdade foi Jesus que o encontrou, né? Jesus fez a tocaia e pegou Paulo. E não teve para onde correr. Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A perseguição não é contra nós, irmãos, é contra Jesus, o dono da igreja. E Paulo entendeu a mensagem. E isso doeu fundo dentro dele. Impactou muito a vida dele. Mas Paulo se converteu. Aquele que estava perseguindo, um gosto de sangue nos olhos, para pegar cristão e levar preso, que assistiu e apoiou o apedrejamento de Estevão, está convertido agora. É cristão. Eu queria só fazer essa pergunta. Por que eu oro para que se converta ao Evangelho do Senhor? Eu escolho, estou escolhendo a quem prega o Evangelho. A Márcia já me fez muito mal na vida. Vou para que pregar o Evangelho? Márcia, se vire. Foi assim que o Senhor nos mandou, o dono da igreja, aquele que nós dizemos que é o nosso Senhor, como o pastor Gamaliel, né? Falou hoje. Você está diante do Senhor e o Senhor está lhe dando uma ordem. Você vai obedecer ou desobedecer? A quem eu prego o Evangelho? Será que eu acho que alguns merecem mais ouvir o Evangelho do que outros? E até eu prego, viu? Mas Felipe não. É assim que eu avalio no meu ambiente de trabalho, no ambiente do meu estudo, no meu colégio, na universidade, na minha vizinhança, na minha família. Somos igreja. E igreja é para pregar o Evangelho a todos. De graça recebemos, de graça damos. Por quê? Porque o Evangelho veio, a graça do Senhor é para todos. Não importa, não buscaram fazer distinção. E Paulo se converteu. Porque Jesus não faz distinção de pessoas, de ninguém. Todos nós somos alvos da graça do Senhor. Nunca esqueçam disso.
Não há ninguém que mereça mais do que outro. Todos nós somos alvos da graça do Senhor. Em Atos 9, vamos ler aí, Atos 9, de 15 a 17. Atos 9, de 15 a 17. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Quando a gente vai ler o texto completo, um pouco antes do versículo 15, até mais um pouco, a Bíblia diz que um certo discípulo chamado Ananias, o que ele quer dizer com isso? Será que alguém do porte de Paulo se convertendo hoje nas nossas igrejas teria que montar uma comissão de pastores de alto nível para receber esse novo convertido? Não é assim que o Senhor enxerga. Entrou no reino de Deus, todos somos iguais. E Ananias era qualificado para ir estar com Paulo. Não precisava ir à liderança da igreja. Não precisava chamar os apóstolos para ir. O certo discípulo aos olhos de Deus, chamado Ananias, vá e abençoe a vida de Paulo. É assim que Deus faz. Mas o interessante aqui é o seguinte: através de Ananias, Paulo teve o primeiro contato com a igreja, o primeiro contato com um cristão. Agora a situação complicada para Ananias, porque Ananias era de Damasco, Ananias era cristão, e Ananias sabia que com certeza ele era uma das possíveis vítimas de Paulo. Se Paulo chegasse ali e não tivesse se convertido, Ananias era ser um dos que poderiam ser levados, presos, para voltar para Jerusalém. E Deus diz: Ananias, é você que vai, mas Senhor para ele. Esse homem, Ananias, ele é meu. Tá, porque ele já está te esperando. Não foi fácil para Ananias obedecer. Romário contou aqui, foi fácil para Romário enfrentar certas situações. Eu sei o que ele falou aqui sobre esse elmo. Eu passei coisas parecidas lá atrás. Mas um dia o Senhor disse: ele é meu servo, não cabe a você escolher. E assim várias outras pessoas. Eu tinha uma lista de gente que ia trabalhar comigo anos atrás. Deus pegou a lista assim, você já fez a listinha, né? Espera aí, eu tenho outra aqui. E você vai aprender a andar com quem não está mandando, porque eu estou mandando. Assim é a vida do Senhor, a vida da igreja. Nós não estamos aqui para escolher. Só ando com Valdeira, só ando com carinho. E nada, não quero saber de mais ninguém. Deus não nos chamou para ser igreja para fazer seleção ao nosso gosto. Nos chamou para sermos irmãos uns dos outros. O que eu faço para o Senhor da igreja? Ananias não recusou, ele questionou. Humanamente ele foi humano ali, mas ele obedeceu ao Senhor. Era o Senhor que estava mandando, não era Ademã que estava mandando. Será que eu só faço as coisas para o Senhor dentro da igreja, na obra, como a gente fala, aquilo que é mais fácil para mim, aquilo que não me toma tempo, aquilo que não existe no meu esforço, o que não vai de encontro às minhas vontades? Ah, é para fazer? Não, só faço e faço. Se não for desse jeito, eu não faço nada. Será que eu faço parte da igreja ou da obra dentro da igreja se eu não tiver que conviver com pessoas que eu não simpatizo? Eu percebi quando o Romário
ainda não estava batendo bem com o ancião. Mas eu percebi uma coisa: não cabia a mim convencer Romário. Eu orei. O Senhor é quem faz a obra. Se nós estamos aqui, e eu vi aqui, aí vai o segredo. Eu percebi um coração de servo em Romário. Em algum momento o Senhor vai falar comigo. E assim aconteceu ao longo do tempo. Ouvidos e olhos atentos ao que o Senhor está nos mostrando e nos falando. Deus busca, irmãos. Deus busca corações que amem fazer o que agrada a Ele. Deus busca corações que amem fazer o que agrada a Ele. Atos 11, 25 a 26. Atos 11, 25 a 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por favor. Aqui a gente está diante de uma situação. Paulo se converteu. Ficou em Damasco provavelmente algumas semanas. Desceu para Jerusalém. Chega em Jerusalém. Primeira coisa que veio na direção dele, talvez até orientado pelos irmãos em Damasco, procurou os apóstolos. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê Mateus? Cadê Fulano? Não foi recebido pela liderança. Não foi recebido pela liderança. Não foi apresentado aos irmãos em Jerusalém. Um apóstolo apenas foi procurar Paulo e conversou com ele. E a situação ficou clara. Não era o momento dele ser introduzido na igreja em Jerusalém. Teria que dar um tempo. E o próprio Paulo fala lá em Gálatas que ele foi para a Arábia, está entre os árabes, durante 3 anos. E ali ele ficou longe de Jerusalém, longe do judaísmo, longe das suas origens judaicas, longe das tradições, reavaliando a sua vida. Passaram os 3 anos, ele volta para Jerusalém. De novo, ainda não é o momento. Paulo fez o quê? Voltou para Tarso, cidade que fica na Ásia Menor. Ele nasceu lá, cresceu lá, mas ele é judeu. E aí passam-se mais 10 anos, não, 13 anos, que Paulo se converteu. Chega, mas eu conheço gente que, como assim ele converteu, que já estava na liderança, já estava na frente de trabalho da igreja. Não é o que a palavra nos ensina. Não é o que os apóstolos viveram. Não é a base da igreja. Não é o que a sabedoria de Deus ensinou àqueles irmãos naquela época. E agora a gente vê, o evangelho se multiplicou e explodiu. O termo certo é esse, explodiu lá em Antioquia. Os apóstolos estão cá em Jerusalém, estão recebendo as notícias. Barnabé, você que é um homem mais maduro, você que tem vida cristã, vai em Antioquia, vê com seus olhos o que é que está acontecendo lá. Vai acompanhar em nosso nome. E lá vai Barnabé. Barnabé conhecia Paulo. Barnabé vai, diz, eu vou, mas eu vou passar em Tarso e vou chamar aquele Paulo. Posso dizer? E tudo era debaixo de autorização. E Barnabé foi e chamou Paulo para ir com ele para Antioquia. 13 anos depois, Paulo entra na obra. Critérios do Senhor dentro da igreja. Paulo está mais amadurecido, está entendendo melhor o que é cristianismo, está conhecendo melhor quem é Jesus,
Está entendendo melhor o funcionamento da igreja? Se esvaziou das paulices do passado. Quanta coisa ruim está dentro de Paulo, que era a visão errônea do que era a obra de Deus. E assim foi. Barnabé é que introduziu Paulo a ser líder junto com ele. Assim é a vida da igreja, irmãos. Deus levanta as pessoas que vão pegar nas nossas mãos e nos levar e abrir as portas e dizer que ele está preparado. Ela tem capacidade, né? Deus tem mostrado isso no vídeo. Não é disputa de poder, não é disputa de cargo. Deus levanta seus líderes no meio da igreja. E a igreja reconhece a liderança. É assim que funciona. Não importa o tipo de liderança, não importa o tipo de trabalho. É Deus que levanta e a igreja reconhece. E aí entra. Que risco quando a gente quer fazer a parte de Deus ou adiantar a parte de Deus. Não, joga logo aí. Vamos conferir com o Senhor. Porque o dono da obra é Ele. E o Senhor dos obreiros é Ele. Amém? Atos capítulo 13, nós vamos ler agora esse trecho. Paulo e Barnabé já estão há um ano em Antioquia. Um ano. Olhando, ajudando, acompanhando, servindo, discipulando, liderando, formando liderança ali, porque foi muita gente se converteu. Muita gente se converteu. Um ano em Antioquia, está no capítulo 13. Então, irmãos, acontece agora o seguinte: o Espírito Santo orienta a igreja de que Paulo e Barnabé devem ir para uma viagem missionária. Separados por quem? Pelo Espírito Santo. 14 anos depois, Paulo vai começar a cumprir a vocação missionária que Deus lhe deu. 14 anos depois. Esse é o Senhor da igreja. Os métodos são dele. A estratégia é dele. E como disse o pastor Gamaliel hoje de manhã, ele é o general seu povo. É ele que diz a hora que fulano vai, a hora que ciclano vai. Temos que estar atentos a isso. Deus tem o seu tempo específico para cada propósito. Primeiro Ele quer nos resgatar, formar em nós vida cristã, amadurecer e depois nos lançar nos desafios da sua obra. Se você inverte a ordem dessas coisas, vai dar bagunça. Vai dar bagunça. Começa primeiro bagunçando a sua própria vida. Depois a vida daqueles que você está sendo responsável. Então, para Deus, nunca é cedo ou tarde. Sempre é no tempo dele. Amém? É sempre assim. Atos 15, 40 e 41. Atos 15, 40 e 41. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui é o seguinte: Paulo foi com Barnabé na viagem missionária, primeira viagem missionária. Depois, calcula-se que em torno de 2 a 3 anos essa viagem. Retornaram para onde? Para Antioquia, porque foi a igreja de Antioquia que enviou eles dois. Eles voltam, prestam contas, mas o relatório das igrejas do ano passado, todos os testemunhos, quantas igrejas foram formadas, quantas pessoas foram alcançadas, quem ficou como líder em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade, há todo esse relato. Há todo esse relato. Paralelo, Paulo e Barnabé estão chegando de volta da viagem, chegando em Antioquia. Paralelo, chega outra missão, vinda de Jerusalém, um grupo de irmãos enviados pela igreja de Jerusalém, os apóstolos, para ver como é que está a igreja de Jerusalém, de Antioquia. Se lembra que já se passou mais de um ano que Barnabé, quase 3 anos Barnabé esteve lá, né? É um novo relatório, saber como é que está a igreja, eles querem saber como é que está a igreja, em todas as localidades. E
foi uma missão, e dentro dessa missão, por alguns irmãos, dentro desses irmãos, tinha um chamado Silas, que foi para fazer isso, ficar algum tempo, depois retornar para Jerusalém. Terminou a missão deles, Paulo e Barnabé já tinham retornado, já tinham prestado relatório. Silas, ó, não vou voltar mais para Jerusalém não, vou ficar aqui mais um tempo. Tempos depois, Paulo decide ir para outra viagem missionária, a segunda viagem missionária. E quem vai com Paulo? Silas. Quem vai com Paulo é Silas. Irmãos, na obra do Senhor, quem estabelece os parâmetros aí. Silas foi a Antioquia para uma missão específica, mas Deus já tinha outra reservada para ele. Até que ponto Deus pode mudar meus planos e meus sonhos para se ajustar aos sonhos dele e aos planos dele? Qual a dosagem de doação que eu faço na minha vida para ver realizados os sonhos de vida de Deus, para ver realizados os sonhos de Deus, os sonhos do coração de Deus? Jesus doou toda a sua vida, todo o seu direito de divindade, para satisfazer o desejo do Pai. O quanto eu tenho doado ao Senhor na minha vida, para que os planos do Senhor e os sonhos do Senhor se realizem em minha vida e através da minha vida. E aí a gente tem que lembrar do que foi pregado hoje de manhã. É Deus que governa a minha vida, Ele é o Senhor da minha vida mesmo. Há um reconhecimento meu para com Ele, que Ele é meu Senhor. Porque os sonhos são dele. E Ele quer que eu realize os seus sonhos. Amém? Amém. Somos igreja. Em Atos 13. Então, vamos pular esse texto aqui. Vamos adiantar um pouco. Atos 16. De 1 a 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, Paulo aqui está na segunda viagem missionária, ele e Silas, e eles chegam ali a Derbe e Listra, e ali eles conhecem uma família, e dentro da família eles conhecem Timóteo, jovem Timóteo. A Bíblia não diz qual era a idade, mas que ele era jovem, né? E Paulo fez questão que Timóteo se tornasse seu discípulo. E Paulo levou esse jovem Timóteo na sua viagem missionária. E durante a viagem missionária, que durou anos, trabalhou na formação cristã de Timóteo. E Paulo, percebendo, começou a trabalhar na formação do futuro ministério pastoral de Timóteo. Paulo tinha a visão de que discípulo faz discípulo. Líder forma novos líderes. Pastores formam novos pastores. E por aí vai. Se você foi chamado pelo Senhor, a bênção do Senhor não para em você. Você não é um tanque fechado. Se Deus lhe formou líder, Ele quer que você prepare outros líderes. Se Ele lhe formou como um bom professor de Bíblia, a sua palavra, Ele vai querer que você ensine a palavra para outros. E no meio desses você descubra outros, incentive outros e contribua para que outros também sejam professores da palavra de Deus. Amém. Pastores chamados por Deus também formarão outros pastores. Amém? Amém. Formação de vidas, irmãos, exige envolvimento.
Não tem como formar vidas sem se envolver com as vidas. Paulo contribuiu na vida da igreja, formando líderes, pastores, evangelistas. Assim foi a vida de Paulo, além de alcançar vidas. Tenham contribuído para que outros cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus dentro da igreja. Eu não preciso ser igual a Paulo, mas o que Deus me deu, eu posso passar a qualquer pessoa. O que Deus fez em minha vida, eu posso passar para qualquer pessoa. E isso vai fazer a outra pessoa crescer. Eu posso orar com a pessoa, eu posso visitar a pessoa, eu posso dar um conselho à pessoa, eu posso ser usado pelo Senhor em diversas situações dentro da igreja. E eu estou contribuindo na formação cristã de outra pessoa. Eu vejo uma pessoa desanimando, eu encosto nela e vou trabalhar com ela. A pessoa não está vindo, eu vou visitar. Ah, a igreja não visitou fulano e tal. Você é igreja. Eu já vi uma pessoa que o vizinho dela estava deixando de ir para a igreja e veio reclamar comigo, anos atrás. Eu disse, que bom, eu vou junto com você visitar. Não, é a igreja. Disse, você é o quê? Eu vou junto com você, como igreja. Não foi não. Avisando que os outros que visitam. Atos 18, 24, 25. Antes de ler, não seria a igreja se todos fossem iguais a mim. Não seria a minha igreja. Pastor Fez essas perguntas, Pastor Geraldo. Se você fosse para uma igreja que todos fossem iguais a você, você permaneceria. Que desafio, né? Que desafio. Atos 18, 24, 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Na terceira viagem missionária, Paulo vai chegar a Éfeso, mas não chegou ainda não. Quem chegou primeiro em Éfeso foi Apolo, muito conhecido, como a gente lê lá em Corinto, né? Uns são de Pedro, outros são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Cristo. É esse Apolo. Apolo não teve culpa nenhuma da divisão lá em Corinto, aqueles irmãos que estavam carnais promovendo divisão na igreja. Apolo chegou primeiro em Éfeso e pregou o evangelho conforme João Batista pregava, o evangelho do arrependimento. E algumas vidas ali foram alcançadas. Dentro da limitação que Apolo tinha, ele fez o máximo. Ele fez o máximo. Apolo foi o pioneiro em Éfeso. Paulo chega depois, momentos depois. Irmãos, Paulo apresenta Apolo lá em Corinto, carta aos Coríntios, como todos nós somos cooperadores. E aí falou de Apolo. Um planta, outro rega, outro colhe. Todos nós somos cooperadores de Deus. Na igreja todos nós somos cooperadores. Todos nós temos a nossa contribuição a dar para a obra do Senhor. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Todos nós. Não pode haver sentimentos de superioridade. Ah, eu sei falar bem, sou melhor que todo mundo. Ah, eu sei cantar bem, sou melhor que todo mundo. Ah, eu sou bom em teatro, sou melhor que todo mundo. Eu sou o melhor da mídia aqui, ninguém me supera. Não existe isso. É só a gente lembrar de um princípio. Na igreja, só um é insubstituível, o nosso Senhor. Todos os outros ele substitui. Atos 19, em Atos 19, aí já na terceira viagem missionária, Paulo chega em Éfeso. Paulo chega em Éfeso e encontra esses homens que se converteram ao arrependimento do Senhor, que foram batizados no batismo de João, alcançados por Apolo. E aí ele pergunta:
vocês já conheceram? Não. Vocês conheceram o quê? Isso. Já conheceram o Espírito Santo? Não. Então bora completar o ensino. E completou o ensino. E Paulo ficou ali durante 2 anos. Ou seja, Paulo chegou em Éfeso e encontrou ali acho que uns 12 convertidos no batismo de João, que Apolo deixou. E Paulo completou a obra na vida deles. Nós podemos chegar em algum lugar, conhecer pessoas que precisam conhecer mais do Senhor. E às vezes já estão algum tempo dentro da igreja. Nós vamos cooperar na vida de todos. E Paulo ficou 2 anos em Éfeso. Paulo aproveitou a oportunidade de fazer um trabalho com raízes profundas, porque em muitas cidades ele ficava 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e era expulso pelos religiosos, que faziam aquela agitação e ele acabava sendo expulso. Mas ele deixava um discípulo dele lá tomando conta dos convertidos. Mas ele mesmo era expulso. Em Éfeso foi uma das cidades que ele ficou mais tempo, ficou 2 anos. A palavra registra. Por que Paulo ficou 2 anos ali trabalhando, ensinando a palavra, discipulando, formando líderes, visitando as cidades vizinhas? Várias cidades vizinhas a Éfeso foram alcançadas. Aí você vai ver Colossenses, Tessalonicenses, alcançadas ali. O Senhor nos chamou para cuidar, irmão, e formar vidas. Paulo estava ali para passear em Éfeso, que era uma cidade bonita. Ele foi ali para fazer a obra do Senhor. Ele não foi fazer turismo. Paulo foi formar vidas, fez nascer, crescer e amadurecer. Assim é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja. Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui nessa carta, a gente terminou agora há pouco falando de Paulo em Éfeso. Ficou 2 anos formando vidas, alcançando vidas. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, a carta aos Efésios, já se passaram em torno de 4 a 5 anos que Paulo já saiu de lá. Paulo agora está preso em Roma. Foi levado preso, sua primeira prisão. E Paulo escreveu algumas cartas. Uma delas foi a carta aos irmãos em Éfeso. O que é que Paulo está fazendo? Paulo estava preso. Mas o interessante é que a visão que Paulo teve era que ele não era prisioneiro do Império Romano. Paulo se sentia preso de Nero, o imperador, um menino mal criado que ficou como imperador de Roma. Fez muita maldade contra os cristãos. Paulo não se via prisioneiro dele. Ele dizia: eu sou prisioneiro do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me permitiu estar aqui. E se eu estou aqui, eu vou ser frutífero onde eu estiver. Essa foi a visão de Paulo. E aqui Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso, assim como ele escreveu as outras cartas que ele escreveu da prisão. A prisão não limitou Paulo na sua participação na obra do Senhor. Paulo, quando estava livre, ele orava pela igreja. Paulo, quando estava livre, ele ensinava a igreja, ele exortava a igreja. Paulo preso, ele ora, ele ensina e ele exorta a igreja. Ele diz: o evangelho não está preso. Se eu estou aqui é porque Deus me colocou aqui. E eu vou ser o maior, vou frutificar da maior forma possível, aonde eu estiver. O que isso traz de lição para nós como igreja? Ah, Senhor, eu estou num trabalho que é terrível. Meu chefe me persegue, eu não sei o que me persegue. Eu estou na escola, o professor é mau. Eu estou numa família que é todo mundo atribulado. Deus está dizendo, irmãos, que onde você estiver, você tem que ser frutífero, desde que o Senhor esteja agindo na sua vida. Amém. Paulo não olhava para as algemas que estavam do lado. Era um soldado de um lado, um soldado do outro. Ele, no tempo que ele tinha, ele escrevia.
ou ele ditava para Lucas escrever, e mandava sua mensagem para as igrejas, estava preocupado com a igreja, zelo pela igreja, zelo pelas vidas que ele alcançou, que ele formou e pertence ao Senhor. Amém. Cada ovelha aqui pertence ao Senhor. O que é que Jesus disse para Pedro? Me amas, Padre? Apacenta as minhas ovelhas. O que é que Deus disse para Saul? Você vai ser rei, viu, Saul? Você vai ser rei. Agora você nunca vai esquecer de uma coisa: esse povo é meu. Você é rei, mas esse povo é meu. Então esteja debaixo da minha direção. Esse povo é meu. Vocês são do Senhor. Você não pertence a nenhum pastor humano, você não pertence a nenhum liderança humana, vocês são do Senhor, ovelhas do Senhor. E o Senhor tem zelo pela vida de vocês. Amém? Pela vida também, viu? Amém. Amém. Não esquece de dizer? Paulo sabia que era o Espírito Santo que levaria suas cartas às igrejas. Paulo sabia que a sua mensagem chegaria às igrejas. Paulo sabia que era o Espírito Santo que convence a igreja da palavra do Senhor. Paulo sabia de tudo isso, que é o Espírito Santo que se move no meio da igreja. E a sua palavra foi tão bem levada pelo Espírito Santo que chegou aqui, ó, a gente lembra. Escrita há 2000 anos atrás, dentro de uma prisão em Roma. Nós estamos aqui meditando o que Deus falou a Paulo para falar às igrejas. Você está sendo edificado hoje aqui, igreja do Senhor. Deus quer cuidar da igreja. E como é que se cuida da igreja? Cuidando de pessoas. Jesus, a gente está estudando João, já estudamos Lucas aqui, nas quartas-feiras, é estudo bíblico, oração e estudo bíblico. Jesus veio para cuidar de pessoas, estar no meio de pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, orientar pessoas, conduzir pessoas, formar pessoas saudáveis para o reino de Deus. Libertar desse mundo que aprisiona pessoas, libertar das trevas que aprisiona pessoas, libertar pessoas das prisões que as próprias pessoas se colocam. E essa foi a visão de Jesus: cuidar de nós, cuidar de vidas, cuidar de pessoas. 1 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, é Paulo, né? Sou eu. Pelo contrário, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo. Vamos lembrar de Timóteo? Anos atrás, Paulo chegou em Derbe, Listra, e encontrou quem? Uma família. No meio da família tinha quem? Um jovem chamado Timóteo. Pegou Timóteo e chegou a ver comigo. E Timóteo foi. Era a segunda viagem missionária. Já teve a terceira viagem. Já passou tantos anos. Paulo foi preso. Quem é que está como pastor lá em Éfeso? Timóteo. Uma cidade que foi obra do ministério de quem? De Paulo. Olha quem está cuidando de Éfeso, Timóteo. E o que é que Paulo está fazendo aqui? Cuidando de Timóteo. Aquele discípulo, jovem, agora é um homem formado, líder formado e pastor de uma igreja que tinha muita maturidade, que era a igreja de Éfeso, que foi preparada e formada por quem? Por Paulo durante 2 anos.
Timóteo está pastoreando a igreja em Éfeso. Não é fácil para Paulo saber que um discípulo seu estava liderando uma igreja. E ele está aqui zelando. Paulo é um pastor maduro e aqui pela carta a gente está vendo que é um pastor maduro cuidando do pastor jovem. Está animando Timóteo, encorajando, lembrando Timóteo da sua vocação. É só ler a carta de Timóteo que a gente vai ver isso. Paulo animando Timóteo, encorajando. Ele está lembrando da vocação de Timóteo. Não esqueça da tua vocação. E é interessante que ele diz: a vocação que foi dada por Jesus a você. Foi o Senhor que te deu. Por que Paulo está dizendo isso? Essa vocação de Timóteo não foi obtida por um seminário. Não foi dada por homens. Não foi dada por uma instituição. Foi Jesus que te deu. Mantenha viva a tua vocação dada pelo Senhor da igreja. Deus sabe quem Ele levanta no meio da igreja. Independente para qual função a pessoa vai exercer. Aqui é Deus cuidando da sua igreja. Deus está usando Paulo para cuidar de Timóteo. E quando Deus cuida de Timóteo através de Paulo, está cuidando de quem? Dos liderados daquele pastor. Os liderados daquele líder. Os liderados daquele apóstolo. Amém? É assim. Deus cuida de todos, das ovelhas e daqueles que estão liderando. Quem é o pastor? O pastor é uma ovelha também. Só tem uma diferença. No rebanho vai as ovelhas. A ovelha mais madura, que o pastor das ovelhas percebe que ela é mais obediente, que ela tem uma visão melhor, que ela já sabe melhor o caminho, é a que vai com o sininho. O sininho vai batendo e as outras ovelhas vão seguindo a ovelha do sininho. Mas o pastor é uma ovelha. Essa ovelha é o pastor, aqui, humanamente falando. O pastor maior da igreja é Jesus. Aqui é a ovelha cuidando de ovelha, apenas uma ovelha um pouco mais madura, que o Senhor chama para a sua obra. É assim que funciona. Então Paulo está cuidando de Timóteo. Ao mesmo tempo, isso repercute que está cuidando dos irmãos. Quando Deus cuida desse alvo, cuida de mim, cuida de todos os líderes que estão aqui, está cuidando de todo mundo. Vai chegar todo mundo o cuidado do Senhor. Amém? Amém. Assim Deus trabalha na sua igreja. Irmãos, nunca duvidemos do zelo do Senhor pelos filhos dele. Amém. A gente poderia citar aqui algumas outras experiências de Paulo, mas vamos abreviar. Paulo se desentendeu com Barnabé, está lá em Atos, trabalhou 2 líderes se disciplinando. Quem foi que consertou isso? Deus, do jeito dele. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para outro. Barnabé foi se encontrar de novo e só virou bênção. Paulo investiu em Timóteo, não foi? Mas desistiu de João Marcos. João Marcos foi com ele em Barnabé na primeira viagem. Mas no meio do caminho, João Marcos voltou. Alguma coisa aconteceu lá. João Marcos voltou. Não vou mais não, vou voltar para casa. Na segunda viagem missionária, João Marcos queria ir. Aí Paulo disse: comigo você não vai. João Marcos foi com Barnabé e Paulo com Silas. Às vezes os líderes erram na avaliação. O líder também precisa aprender. Ninguém é super-homem, ninguém é perfeito. Perfeito só tem um Senhor. Amém. Quem tem que ter um coração inclinado a ouvir e mudar. E seguir a direção do Senhor. E lá na frente, Paulo diz: João Marcos, que foi muito útil no meu ministério. João Marcos foi lá na frente incorporado ao ministério de Paulo, que teve que aceitar. João Marcos cresceu. E foi Barnabé que conseguiu formar em João Marcos um líder. Está na Bíblia de vocês aí. O Evangelho de Marcos é de João Marcos. É ele mesmo. Não fez parte no início do ministério de Paulo, mas depois entrou. Às vezes você erra numa direção, porque você seguiu humanamente. Mas Deus vem e corrige. Se tem corações sensíveis ao Senhor, Deus vai botar tudo em ordem. E às vezes ele precisa, também o líder, aprender certas coisas.
algumas avaliações erradas. Mas Deus vem e corrige. Se, como eu disse sobre Romário, eu disse, ali tem um coração de céu. Uma hora Deus vai falar o coração dele. Esse orar. É assim que funciona. E aí vai, né? E aí vai. 2 Timóteo 4, 7 e 8, que a gente começou. Vamos terminar com ele. Combati o bom combate. Vamos ler? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Do dia que Paulo se converteu até aqui, onde ele escreveu isso aqui para Timóteo, presume-se que se passaram no mínimo de 30, talvez até 40 anos. Foi muita vida, né? Dentro da obra. Pelo menos isso. Podemos ser até mais. Paulo está aqui vivendo seus últimos momentos de vida, seus últimos dias. Mas interessante, ele está dando uma palavra de ânimo a Timóteo. Paulo agora está preso em Roma pela segunda vez. Só que agora vai ser definitivo, ele vai ser executado. E ele sabe disso. Nero vai ordenar a execução de Paulo. Só está faltando marcar o dia. Paulo reconhece que seu combate aqui na terra acabou. Combati o bom combate. Viver a vida cristã aqui na terra é um combate. Mas Paulo, apesar de tudo, não diminui seu zelo pela igreja do Senhor. E continua animando Timóteo na vida cristã. Continua encorajando Timóteo na vida ministerial. Paulo sabe, acabou. Qualquer momento eu vou ser executado. Vou sair desse mundo. Paulo sabe que encerrou sua jornada. Não há mais o que fazer, humanamente falando. A tarefa que lhe foi confiada pelo Senhor, ele buscou executar da melhor forma. Assim ele fez esse balanço no final. Às vezes a gente lê tanto esse versículo, mas ele está dentro de um contexto muito profundo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, sim, acabei. Guardei a fé. A certeza que Paulo e sua vida transmite aqui nos serve de exemplo a todos nós, irmãos. Paulo é um exemplo. O Senhor sempre cuidará da sua igreja. Não importarão as circunstâncias. Não importarão as lutas, os sofrimentos e os desafios. O Senhor sempre estará com a sua igreja. O Senhor sempre estará com os líderes que Ele levantou, com seus membros, com todos nós, corpo de Cristo. Sempre. Paulo estava na prisão, mas Deus ainda estava usando seus servos, seus últimos momentos, para interceder, ensinar, animar seus líderes e liderados. Você está aqui. Você. Todos nós. Mas Deus está cuidando de você como igreja. Você não percebe. Muitos de nós não percebemos. E é natural isso. Mas Deus sempre levantará intercessores por tua vida. Deus sempre está zelando por tua vida. Deus sempre está guardando a tua vida. Ah, mas eu não sei quem é que está orando por mim. Não se preocupe, Deus levanta, nem que seja em outro país. Ele levanta para interceder por tua vida. Esse é o nosso Deus. Deus não é só Deus do bairro Bisquato, de Itabuna, da Bahia. Deus é Senhor do universo configurado. Esse é o nosso Deus. Ele cuida, mas Senhor, mas quem é que vai orar por mim? Deus ora, levanta. Se você é ovelha do Senhor, levanta. Se você é uma vida, Ele vai te buscar. Ele ergue pessoas. Deus levanta pessoas. Mas um dia nesse mundo nosso combate acabará. Naquele dia especial nós, todos nós como igreja, receberemos em triunfo a coroa da justiça.
Aqueles que confiam no Senhor receberão essa coroa. Aqueles que amarem a vida do Senhor. Assim como Paulo, todos nós receberemos o prêmio do Senhor. A justa coroa da justiça. Receberemos a coroa do Senhor da igreja. Ele é que nos dará o prêmio. Estaremos com Ele eternamente. Até lá, irmãos, confiemos no Senhor. A igreja avançará. A igreja vai continuar avançando. A igreja vai continuar testemunhando. A igreja vai continuar glorificando ao Senhor. E Ele continuará cuidando da sua igreja. E Ele continuará cuidando de você. Continuará cuidando do povo dele. Continuará cuidando da sua igreja em Itabuna. Da igreja aqui na UBS 4. Da congregação Batista Teosópolis. Glória a Deus. Deus continuará cuidando. Anos atrás estávamos em uma situação. Hoje estamos em outra. Deus está conduzindo a sua igreja. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, 3 anos, pertence ao Senhor. Mas Ele continuará cuidando dessa igreja. Continuará cuidando da vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Ser igreja, irmãos. Ser igreja de Deus é ofertar a nossa vida para viver os propósitos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nos abençoe como igreja, como povo seu. Amém? Amém. Glória. Vamos orar? Vamos lá? Vamos orar, irmãos. Depois a gente vai cantar. Vamos ficar aí até para orar, para descansar um pouco. Você quer que a igreja é assim? Sim. Deus é dono da igreja. É Ele que forma, Ele que cuida, Ele que levanta líderes, Ele que cuida dos líderes, é Ele que cuida, pega pessoas lá fora, usa pessoas para resgatar outras, é Ele que cuida para formar essas pessoas, é Ele que torna a gente multiplicador de vidas, é Ele que nos faz um ajudar os outros, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Isso é a igreja do Senhor. Sejamos igreja do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pela tua graça. Te louvamos porque o Senhor um dia nos trouxe e nos constituiu igreja do Senhor, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor, a cada dia. Reconhecemos o cuidado do Senhor por nossas vidas, Senhor. Reconhecemos o cuidado desde aquele dia, Senhor Deus, o Senhor se interessou e investiu nas nossas vidas e nos alcançou onde nós estávamos, Senhor. E nos trouxe, nos restaurou e nos colocou dentro do meio da sua família, Pai. E desde então, Senhor Deus, o Senhor vem trabalhando em nossas vidas, Senhor. E vem, ó Deus, formando as nossas vidas, formando as nossas caminhadas, Senhor Deus, nesse mundo, Senhor. Permanece conosco, Senhor. Continua nos ensinando, Senhor. Continua levantando pessoas para nos exortar, para nos ensinar, para cuidar de nós, Senhor. Continua mostrando, ó Deus, as vidas que devemos contribuir na sua formação, ó Deus, em orientação, em apoio, ó Deus, em intercessão, Senhor. Ó Deus, trabalha no meio da tua igreja. Move teu espírito no nosso meio, Senhor Deus. Ó Senhor, abençoa, Senhor Deus, a nossa congregação. Amém. Até que nos ajudou, Senhor. E sabemos que o Senhor permanecerá cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vou te pedir para não sentar, a gente vai louvar o Senhor nesse momento, né, com a música que diz quando